Salve pessoal, aqui é o Tony Devito, chegando para mais um conteúdo, espero que você esteja bem. Já deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho, não deixa para depois, senão você esquece. Comente, fala para mim de onde você me acompanha, deixa o nome da sua cidade aqui embaixo, quero saber. E compartilhe este conteúdo, é você que divulga o canal Tony Devito. Então pega o link e manda para todo mundo, manda nos grupos, nas redes sociais que você participa, espalha pela internet este conteúdo do canal. Aconteceu o lançamento de um livro que conta todos os podres de Pablo Marçal e a origem da fortuna que o ex-coach tem atualmente. E não é uma origem nada lícita. Tudo reunido em um livro lançado por um jornalista e que promete ser a pá de cal na carreira política de Pablo Marçal. A fortuna de mais de 200 milhões de reais de Pablo Marçal, que se aventurou na política e que atualmente tumultua a disputa à prefeitura de São Paulo, pode ter origem nos cerca de 80 milhões de reais roubados pela organização criminosa implodida em 2005 e que tinha o ex-coach como um dos principais integrantes. Nascido em uma família de classe média baixa de Goiânia, Marçal declarou um patrimônio de quase 194 milhões de reais ao registrar sua candidatura neste ano. No entanto, dias depois, com a divulgação da omissão de bens e patrimônio, ele se retificou e afirmou que seu patrimônio ultrapassa os 200 milhões. E nós sabemos ainda que o que é declarado é sempre abaixo do patrimônio real. Se ele disse que tem mais de 200 milhões, pode contar que ele tem o dobro. Agora, como que ele tem todo esse dinheiro é a grande questão. É um milionário que surgiu do nada, não teve herança, não teve uma grande ideia, não fundou uma grande empresa, mas do nada surgiu milionário. E esse livro tenta explicar essa história. E é importante notar que os mais de 200 milhões que ele declarou agora à Justiça Eleitoral é mais que o dobro dos quase 97 milhões que ele tinha declarado há 2 anos, quando ele chegou a se lançar à presidência, mas acabou disputando uma cadeira na Câmara. A candidatura, no entanto, foi indeferida pelo TSE. No livro Pablo Marçal, a trajetória de um criminoso, que foi lançado pelo jornalista Cristiano Silva, do site Goiás 24 Horas, uma fonte próxima de Marçal revela que a meritocracia e as ferramentas de coach não são necessariamente o motivo de ter transformado o menino goiano em um empresário milionário. Você pode ver aí a capa do livro, que promete ser um sucesso de vendas, né? Pablo Marçal, a trajetória de um criminoso. Uma fonte próxima a Marçal, ouvida pelo jornalista, foi quem primeiro revelou ao próprio Cristiano Silva que Marçal foi um dos investigados na mega operação Pegasus, desencadeada pela PF em agosto de 2005, para desmantelar a maior quadrilha de hackers do Brasil, especializada em invasão de contas bancárias pela internet. Na operação, os agentes da PF cumpriram 126 mandados de prisão expedidos pela Justiça de Goiás. A quadrilha agia desde 2001 e havia desviado até então pelo menos 80 milhões de reais, dando golpes em correntistas de todos os bancos do país, segundo a investigação. E os velhinhos eram as principais vítimas. O Pablo Marçal agia pegando os números, os dados desses idosos e passando para outros membros da quadrilha para que pudessem roubar esses idosos, dando fraude nos bancos. No livro, a fonte levanta uma questão inédita, que foi confirmada pelo Cristiano Silva, que lançou o livro. Tá tudo nos autos do processo. Onde estão os 80 milhões desviados pela quadrilha que estariam em um cofre? Apenas 3 pessoas sabiam do local exato e da senha: o dono do negócio, pastor Danilo, Pablo e uma terceira pessoa. Quando a casa caiu para todo mundo, um desses 3 voltou para casa e continuou a vida sem cumprir a pena. Ele limpou o cofre e ficou milionário da noite para o dia, conta a fonte no livro. Marçal foi o único membro da quadrilha que não chegou a ser preso e se gaba até hoje por isso. Se gaba de ter ficado impune, mesmo sendo um dos cabeças de uma quadrilha, de uma organização criminosa. Todo rico tem um passado para contar sobre sua fortuna. Até quem recebe herança tem o que contar. Já observou que Pablo Marçal é um milionário sem passado? De repente rico,
conselheiro do mundo, pai da sabedoria. Quem deu a ele o pote de ouro ou a mala cheia de grana? Deus ou o capeta? Estranho, não? Como explicar a fortuna dele e a desgraça dos outros? Indaga JP como é identificada a fonte pelo jornalista no livro. Ao mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo em 2022, Marçal já era conhecido no mundo dos coaches, mas muito mais pelas gafes do que pelo seu poder de persuasão e financeiro. Em janeiro daquele ano, o coach ocupou os noticiários ao colocar em risco a vida de 32 pessoas que levou para uma expedição sem guia no Pico dos Marins, na cidade de Piquete. Quem teve que salvar o pessoal foram os bombeiros, porque senão as pessoas poderiam até ter perdido a vida por causa dessa maluquice do coach ex-bolsonarista Pablo Marçal. Meses depois, ele registrou na Justiça Eleitoral o patrimônio de quase 97 milhões de reais, 16 milhões a mais do que teria sido roubado pela quadrilha nos golpes em clientes de bancos. 2 anos depois, e já famoso pelas provocações e polêmicas nas redes, Marçal declara mais que o dobro do patrimônio e se lança candidato por um partido, o PRTB, cujo presidente, Leonardo Avalanche, e assessores estão envolvidos com figuras do PCC. O livro de Cristiano Silva lança luz sobre a meritocracia do ex-coach e dúvidas sobre a origem de sua fortuna milionária. A obra sinaliza que, muito além da política, Marçal segue sendo um caso de polícia. Um sujeito que enriquece sem explicação, de forma muito suspeita, e, na primeira oportunidade, quer entrar para a política, porque não está satisfeito somente em ter conseguido se safar de um esquema criminoso sem ser preso. Foi condenado, mas acabou ficando livre. Uma falha da justiça brasileira, que agora falha novamente em não conter a candidatura de alguém que não respeita a legislação eleitoral. E a nossa justiça vai nessa, deixando gente perigosa participar de eleição, deixando as ervas daninhas corroerem a nossa democracia, e depois pode ser tarde demais. E não vai adiantar dizer que a gente não avisou, porque nós estamos aqui mostrando quem é esse sujeito. Eu tentei de todas as formas evitar de falar no nome desse Pablo Marçal. O quanto eu pude, eu tentei. Mas a partir do momento que se tornou um risco para o país, eu tenho que mostrar quem é esse sujeito. E tá aí. Esse livro que foi lançado pode também ajudar a explicar a história de mais um oportunista que se infiltra na política brasileira com intenções criminosas. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho. Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo, o que você pensa sobre esse coach Pablo Marçal. Quero saber também de onde você me assiste. Comente o nome da sua cidade aqui embaixo. Compartilhe a nossa transmissão, o nosso vídeo. Manda para todo mundo que você puder e seguimos juntos na luta. Até o próximo vídeo e força progressistas!